Salve, salve, rapaziada, tá começando o segundo episódio do Virada Paulista, o podcast que a gente vai falar sobre os 4 grandes de São Paulo. Hoje a gente vai repercutir a semana da Libertadores que participou São Paulo, Palmeiras e Santos, mas antes vou apresentar os meus caros companheiros que estarão apresentando esse podcast aqui comigo, Thiago Bayer e Levi Jambeiro. Como vocês estão? Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Thiago Bayer. Sempre bom estar com vocês aqui para comentar futebol, ainda mais essa semana aí que rolou muita coisa na Libertadores, tem muita coisa pra gente falar, então vamos nessa. Fala, rapaziada, quem tá falando aqui é o Levi e essa semana foi bem movimentada para os 3 grandes clubes paulistas na Libertadores: Santos, Palmeiras e São Paulo. Iremos repercutir muito por aqui. Bom, e antes da gente começar falando dessa rodada da Libertadores, vamos começar a primeira edição do quadro Virada Indica. No primeiro episódio a gente não conseguiu começar esse quadro por conta do falecimento do MC Kevin, tinha acabado de acontecer, a gente não estava no clima para começar esse quadro, porque a ideia é ser um quadro de descontração entre a gente e vocês, e a gente vai indicar algumas coisas que a gente tá achando interessante nessa semana, ou que a gente acha interessante que vai acontecer no futuro próximo. E é isso aí, Thiago, qual que é a sua indicação de hoje? Então, pessoal, hoje eu separei uma indicação bem legal que eu tô acompanhando aí na última semana, que é uma série animada que tem no Amazon Prime, chama Invencível. Se você gosta de série de herói, filme de herói, vai lá que é certeza que você vai curtir. Tudo bem que tem uma pegada bem diferente, ela é um pouco violenta, então já se prepara pra isso, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma chance e confere lá na Amazon, hein? Levi, qual que é a sua indicação de hoje? Fala, galera, minha indicação de hoje é o filme Fuja. Pra quem adora terror psicológico, esse é o filme ideal. Acredito que vocês irão gostar bastante. Está na plataforma Netflix. Confiram e depois comentem com a gente, beleza? Bom, rapaziada, a minha indicação vai para um esporte diferente do futebol. Vai para a semana de playoff da NBA, que vai começar na próxima semana. Tem grandes equipes disputando o título. Tem o Big Three de Brooklyn, com James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. Para quem para quem ainda não acompanha muito basquete, vale a pena começar a acompanhar, porque é agora que vai pegar fogo. É agora que se decide quem vai ser o campeão da NBA. Bom, já fizemos aqui a virada indica. Agora toca a vinheta aí, editor. Vamos começar a falar do primeiro confronto dessa semana entre Palmeiras e Defensa e Justiça no Allianz Parque. A equipe do Palmeiras perdeu para a equipe do Defensa e Justiça por 4-3, mas a equipe do Palmeiras foi com a equipe reserva. A gente vê uma equipe que já está classificada na Libertadores, já está classificada. O Defensa também já está classificado, está com uma situação garantida, poupou os titulares para a final do Paulistão. E eu queria saber de vocês, a equipe do Palmeiras é a equipe a ser batida na Libertadores? É o grande favorito por ser o atual campeão? Fala aí, Levi. Podemos perceber que o jogo do Palmeiras foi bastante movimentado, né? 4-3 para o Defensa e Justiça. É um jogo onde as defesas foram destacadas pelo lado negativo, um pouco de fragilidade. O zagueiro Vanderlan do Palmeiras foi expulso também. O Palmeiras foi a campo no seu esquema habitual, 3-4-3. O Jailson, Vanderlan, Luan, Danilo Barbosa, Vinha, Zé Rafael, Danilo, Scarpa, Lucas Lima, o William e o Wesley. O Palmeiras teve alguns destaques individuais. Podemos destacar o Gustavo Scarpa no meio, vem muito bem. Alguns jogos, e neste jogo teve um gol e uma assistência. E Zé Rafael, para surpresa de muitos palmeirenses, também com um gol e uma assistência. Inclusive foi o craque do jogo pela plataforma SofaScore, com 8,5 de média. Palmeiras não deu tanta importância para esse jogo, porque já está matematicamente classificado. Tranquilo no grupo é a posição do Palmeiras. Então, para o lado palmeirense, é apenas mais um jogo para cumprir tabela e rodar o elenco mesmo. Sobre o Palmeiras, seu time a ser batido nessa edição de Libertadores, acredito que está entre os times a ser batido. Podemos destacar Flamengo, que vem com um grande elenco. Podemos destacar também o Galo, que faz uma boa campanha de Libertadores até agora. Podemos destacar também o River Plate, que é um time coeso, é um bom time.
Então o Palmeiras está nesse bolo, com certeza para muitos e de forma incontestável é o time a ser batido nessa edição de Libertadores. A ver o que pode acontecer e como vai desenrolar essa Libertadores. Mas o palmeirense vem muito forte, o torcedor pode ficar feliz quanto a isso. O desempenho na Libertadores até agora é muito bom. E você, Thiagão, o que você achou do jogo? E responde aí, você acha que o Palmeiras é o time a ser batido nessa Libertadores? Bom, começando falando um pouco do jogo, já acredito que virou um clássico sul-americano, né? O Palmeiras e Defensa. Já são 4 jogos essa temporada, né? Contando com a Recopa. Então já são 2 adversários que já se conhecem ali. Falando um pouco do Palmeiras agora. O Palmeiras entrou com seu time reserva, né, como o Levi destacou, e a gente já consegue ver alguns detalhes que chamam a atenção nesse time reserva, que eu acho que o Palmeiras ele tem um elenco muito bom do meio para frente, mas um elenco que já começa a apresentar problemas ali na parte da defesa. Eu não confio no Danilo Barbosa, não confio no Luan, a gente já viu o porquê, e eu acho que esse foi o principal problema do Palmeiras no jogo. Do meio para frente, assim, a gente já consegue ver destaques como o Gustavo Scarpa e o Zé Rafael, que são jogadores que para mim seriam titulares em muitos outros times do Brasil, incluindo os outros times de São Paulo, né? Principalmente o Gustavo Scarpa, que é um jogador muito interessante, um meia muito ofensivo, e eu acho que isso me agrada bastante. E falando do jogo, né, acho que os problemas defensivos do Palmeiras apareceram, o time não conseguiu ser organizado, não conseguiu fazer aquilo que fez contra o Corinthians na semifinal, que é esperar o adversário e fazer aquele contra-ataque rápido. Dessa vez não funcionou, muito pela falta de entrosamento também do time, né? A gente tem que ser coerente nessa questão, mas o Palmeiras falhou muito, principalmente pelo lado direito, com o Lucas Lima atuando de ala, que não funcionou, foi uma coisa que não deu certo, não conseguiu nem agregar ofensivamente, muito menos defensivamente para o time, então a gente viu um buraco ali pelo aquele lado, onde o Defensa explorou e conseguiu sair vitorioso. Em relação ao Palmeiras ser o time a ser batido na Libertadores, eu acredito que isso é um fato. O Palmeiras, além de ser o campeão, para mim é o time mais organizado, é o time que joga um futebol muito bonito dentro dessa competição, e eu acho que o Abel Ferreira é um dos melhores técnicos da competição. Então eu sim acredito que o Palmeiras é o time favorito para ganhar a Libertadores desse ano. Apenas mais um detalhe, galera, que passou batido. Pelo lado do Defensa e Justiça, que vale destacar, o destaque da equipe vem sendo o atacante Walter Bou. Marcou 2 gols diante do Palmeiras e é um dos artilheiros da Copa Libertadores da América. O artilheiro neste momento é Gabigol do Flamengo com 6 gols, Hulk do Atlético vem em seguida com 5 gols e por diante vem Walter Bou do Defensa com 4 gols. O time é muito bem treinado pelo Becachete, então também ficar de olho no Defensa e Justiça, não só para essa Libertadores, mas também para as próximas, caso o treinador continue no clube. Só para a gente finalizar esse tópico, antes de voltar a bola para o campus, eu queria falar sobre uma questão que foi muito discutida no dia de hoje, que era o Palmeiras ter entrado com o time reserva e ter, de fato, prejudicado ali a sua primeira colocação geral. Essa derrota pode ter dado espaço para outros times alcançarem. Eu acredito que isso não é um ponto muito relevante, porque a primeira colocação geral não vai fazer muita diferença você disputar uma decisão fora ou em casa, só pela questão logística de viagem, mas a falta da torcida deixa esse ponto um pouco irrelevante. Então, só para pontuar isso aqui. Bom, tá aí os comentários dos nossos queridos amigos. Eu achei que o Palmeiras ele fez uma partida defensivamente não tão boa. Ofensivamente, eles foram bem, até porque é um time que é bom, apesar de ser o time reserva. São bons jogadores, a maioria. Tem alguns jogadores que nem tanto, como o Thiago destacou, o Danilo Barbosa, o Lucas Lima. E eu vi o grande defeito dessa equipe do Palmeiras sendo a ala direita pelo Lucas Lima. O Defensa atacou muito por ali. E o Defensa é uma equipe que não tem os melhores jogadores da Argentina. Não tem os melhores jogadores como tem o River, como tem o Boca. Mas é uma equipe que ela é muito bem treinada. Ela tem uma filosofia de jogo que já vem de anos. É um estilo de jogo ofensivo, que tem a posse de bola e muito vertical. É uma equipe que ataca bastante. Ela vem assim, desde quando começou esse esquema com o Ariel Roland, aí vem o BKC, aí depois vem o Crespo e aí agora volta o BKC. Eles mantêm a mesma linha de raciocínio para técnicos pensando no seu estilo de jogo, o estilo de jogo que eles querem que a equipe dele jogue. E sobre o Lucas Lima ele fez harmonização facial, mas eu acho que ele esqueceu de fazer harmonização futebolística, né? Porque desde que ele começou a ficar mais bonito, porque no Santos ele era horrível,
de feio. Quando ele começou a ficar mais bonito, ele começou a perder o futebol dele. E hoje ele é um cara que não consegue jogar na posição dele, que é ser o meio armador desse equipe do Palmeiras. Já tentaram colocar de segundo volante, ele não rende. O Abel tá tentando ele de ala direita, eu acho que ele não rende. E o Levi destacou a atuação do Gustavo Scarpa e destacou também a atuação do Zé Rafael. E aí a gente pensa, como esses dois jogadores podem jogar junto? Eu pensei, o Scarpa já jogou de lateral na vida dele, começou no Red Bull assim. Eu acho que seria uma boa testar o Scarpa ali, sendo um ala direito do Palmeiras, e ver se encaixa o jogo ali com o Zé Rafael no meio de campo. Eu acho que seria uma boa pro Palmeiras. É um problema que o Abel vai tentar, um problema bom, né, que o Abel vai tentar resolver nos próximos jogos. Bom, o próximo jogo que a gente vai falar aqui é o jogo triste, é a Batalha de La Paz, The Strongest 2, Santos 1. A situação ficou muito complicada para o Santos no grupo C da Libertadores. Peixão agora tem apenas 6 pontos, empatado com Boca e com o próprio The Strongest, mais Boca e Barcelona de Guayaquil. Barcelona tem 9, eles vão fazer um jogo nessa quinta-feira, e aí o Santos vai ter o parâmetro de o que ele vai ter que fazer na próxima terça-feira contra o Barcelona, lá em Guayaquil. Levi, me diz sua opinião aí, o que você acha que vai acontecer com o Santos nesse momento delicado aí da fase de grupos? Você acha que ainda dá para classificar? Você acha que já era? O negócio é tentar focar para classificar na Sul-Americana? Diz aí sua opinião. Realmente deu uma azedada para o Santos. Podemos perceber que o líder do grupo é o Barcelona, com 9 pontos e 4 partidas jogadas. O Santos tem 6 pontos e 5 partidas jogadas. Boca tem 6 pontos e 4 partidas jogadas. E o The Strongest tem 6 pontos e 5 partidas jogadas. Se o Boca ganhar esse jogo a menos, na teoria, que tem no grupo, ele iria a 9 pontos. E aí deixaria a situação do Santos muito complicada. E além de ficar extremamente complicada, pode azedar mais ainda, porque o Santos pode ficar até sem Sul-Americano, dependendo dos resultados. É algo muito triste e é algo inimaginável para a torcida santista. Agora, em relação ao jogo, vale destacar a incrível fragilidade que o Santos tem com o jogo aéreo defensivo. O time sofre diversos gols de bolas aéreas defensivas. É um time completamente ineficiente nessa jogada, inexistente, podemos dizer assim. Ontem, nos 2 gols do The Strongest, houve falha do zagueiro Kaique, de apenas 17 anos, que é um baita prospecto, é um baita zagueiro promissor para muitos e muitos anos, mas que ontem, na minha opinião, cometeu 2 falhas. Logo, as 2 falhas foram nos 2 gols. Então é um zagueiro que precisa aprimorar mais essa questão de bola aérea. O destaque, na minha visão, ontem no time do Santos, se podemos dizer que tem algum destaque, para mim vai para o lateral esquerdo, Felipe Jonathan. Até agora o Felipe Jonathan também fazendo uma bela Libertadores. 5 jogos para ele, 2 gols e 2 assistências para um lateral esquerdo. Isso é um excelente número. Ontem teve uma nota de 7.2 no aplicativo SofaScore, também foi um destaque da partida. E na Libertadores, em geral, tem uma média de 7.32. Então, se eu pudesse destacar um jogador do time do Santos ontem, seria o Felipe Jonathan, que coincidentemente marcou um baita golaço. Acredito que a altitude atrapalhou um pouco o Santos, mas não deve ser a desculpa principal para o jogo. O time santista precisa melhorar muito e muito se quiser alcançar voos maiores na temporada. Thiagão, me diz o que você achou do jogo aí, se você acha que o Santos realmente pecou na bola aérea, ou se você acha que o Santos entrou meio dormindo, faltando um pouco de concentração, ou com medo de jogar na altitude, se a altitude ela interferiu muito nesse resultado do Santos, ou se foi apenas desatenção da zaga santista. Gente,
O que falar do Santos, né? Eu acho que assim, a altitude de fato prejudicou o Santos, mas eu acho que quem se prejudicou mesmo foi o próprio Santos. O Santos entrou desconcentrado, desfocado e acabou tomando 2 gols ali de bola aérea, que, como o Levi disse, é um problema e é um problema crônico no Santos. Eu já discuti muito isso com o Guilherme, já tive muitas conversas sobre isso e realmente o Santos sofre com isso há muito tempo e vem técnico, vai técnico e ninguém resolve isso. E o que eu me questiono é se o Diniz tem a capacidade de resolver isso. Eu não sei se o Diniz vai conseguir resolver esse problema defensivo que já tá no Santos há tanto tempo. E outra crítica que eu faço ao Diniz também é o fato dele ter sido expulso no último jogo. Pode ter sido injusta a expulsão, enfim, isso é outra discussão. Mas a expulsão dele prejudicou também o Santos, porque a falta de um técnico à beira do campo, o técnico ou o comandante, faz muita diferença pro time. E o Santos claramente sentiu isso. Não tinha uma resposta vinda daquele lado, então isso foi um grande problema. O Santos, além de sofrer os 2 gols de bola aérea, só conseguiu jogar bem depois que o jogador do Strongest acabou sendo expulso de uma forma infantil. E eu acho que esse foi o grande destaque do Santos, a expulsão do time adversário, para você ver como foi ruim a noite do time da Baixada Santista. Então eu acho que o Santos precisa melhorar muito, porque junto com o Corinthians são 2 times que têm um elenco muito fraco, um elenco muito reduzido e se apoiam muito nos garotos. É uma coisa que eu vejo, por um lado, muito bom, porque esses garotos podem evoluir, mas por outro ruim, que pode acabar queimando eles muito cedo. O Santos precisa achar uma solução logo, porque a água tá batendo e eles estão sem conseguir nadar. Bom, eu acho que o Thiago ele foi muito generoso em falar que o Santos conseguiu jogar bem. O Santos não jogou bem. O Santos foi um péssimo jogo na Bolívia. O Santos praticamente ficou só chutando bola de fora da área, de qualquer lugar, não importa, e ficava rodando a bola ali na altura do meio de campo, entre os zagueiros. Por isso que o Santos teve uma posse de bola muito alta, porque a bola só ficava rodando. Com um jogador a mais, o Santos não conseguiu pôr a pressão. Ah, mas tem altitude. Beleza, a altitude ela é um empecilho. É difícil jogar na altitude, mas você tem que ter a atitude de jogar para vencer o jogo. Você entra desligado. Para mim, o Santos entra desligado e eu começo a pensar que essa equipe, além de ter uma bola aérea muito falha, que eu sempre falo, quer fazer gol no Santos, é só cruzar a bola, que parece que eles ficam perdidos, porque eles nunca olham quem tá chegando, eles só ficam olhando pra bola. E eu repito isso desde sempre pro Thiago, pro Levi, eles não olham o jogador que tá chegando, eles só olham a bola. No segundo gol, o Willian invade a área completamente livre, ele tava atrás do Alisson, ele ultrapassa o Alisson e finaliza pro gol, e o Alisson tá muito atrás dele. Ou seja, eu não sei o que aconteceu, eu creio que é uma coisa psicológica, porque não é a primeira vez que esse time se abate. A gente viu na final da Libertadores o Cuca sendo expulso e o time tomando um gol logo em sequência, além de ter feito um jogo que não foi agradável. A gente viu ano passado um jogo contra o Goiás, que o Santos vence 2-0 o primeiro tempo, o Goiás praticamente rebaixado no começo do segundo tempo, consegue dois gols iguais de cabeça e consegue virar o jogo, e tem aquele gol antológico do Rafael Moura. É uma equipe que me parece muito frágil emocionalmente. Pode ser por estar cheio de meninos? Pode ser, mas aí que precisa vir a liderança de um Alisson, de um Luan Pérez, do Pará, que eu acho que infelizmente não tem mais condição de jogar no Santos. É um jogador que ano passado teve um bom ano, esse ano acabou. O Pará não tem mais condição de jogar com a camisa do Santos. Ele tem que ir para outro time e o Santos tem que ir atrás de um lateral direito urgente, porque ele também, além da falha do Kaique, que é só um menino, falhou nesse jogo, mas em muitos e muitos jogos ele salvou o Santos nessa temporada. O Pará tá falhando desde que começou a temporada. Desde a final da Libertadores ele tá falhando. Então, acho que tá na hora do Santos buscar um outro lateral direito, tentar trazer mais uns 4 reforços para fortalecer esse elenco, para conseguir fazer uma disputa digna de um Campeonato Brasileiro e de uma Copa do Brasil. Bom, o último jogo de hoje aconteceu no Morumbi e foi entre Racing e São Paulo. O time argentino venceu por 1-0 e se tornou o líder do grupo. Será que o tricolor paulista corre risco de perder essa liderança para o Racing, ou até de não classificar? Tem possibilidades remotas. Fala aí, Thiagão, o que você acha?
Olha, eu acho que o São Paulo pode ter se enrolado um pouco ali, mas eu acredito que a classificação ela vai vir, seja ela em segundo lugar ou em primeiro. Eu acredito que ela vai chegar no segundo lugar e aí tá o problema do São Paulo. O São Paulo pode acabar pegando um time muito forte na próxima fase. Seja um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Palmeiras. São times que podem causar problema pro São Paulo, mas ao mesmo tempo eu acho que o Crespo acertou em colocar o time reserva e eu vou falar por quê. Eu acho que o São Paulo precisa priorizar a final do Campeonato Paulista, porque o São Paulo já está há muito tempo sem ganhar um título e essa é uma oportunidade de ouro que o Crespo não pode desperdiçar. Ah, mas vocês vão me falar, mas é só o Campeonato Paulista, a Libertadores vale muito mais. Não, para o São Paulo o que vale mais é ganhar o título e o Campeonato Paulista está mais perto. Então eu vou botar minha mão no fogo pelo Crespo por ele ter feito isso. Eu acho que ele tomou a decisão certa no fim das contas. Bom, falando um pouco sobre o jogo, eu acho que pesou muito a questão do entrosamento do time de São Paulo. Os jogadores reservas claramente não estão entrosados e aí dificultou muito o jogo. O São Paulo parecia aquele São Paulo lá do início do Diniz, vocês lembram? Quando era só toque de lado, toque para trás e não tinha nenhuma ofensividade, o time não conseguia finalizar o gol. E aí o Racing acabou aproveitando a oportunidade que teve, fez o gol e ficou cozinhando o jogo. O time argentino, é isso aí. Eles fizeram o gol, montaram no resultado e o São Paulo não conseguiu jogar. A gente só teve uma melhora, um prospecto de melhora ali quando o Daniel Alves entrou no segundo tempo, que ele conseguiu organizar um pouco ali o meio de campo, mas foi muito pouco que ele fez. Eu acho que o São Paulo tem jogadores que, assim, eu não tô conseguindo mais entender por que eles têm chances, como o próprio Igor Gomes. Eu acho que é um jogador que chegou ali a ser uma grande promessa do time do Morumbi, mas hoje não consegue agregar nada, sabe? É um jogador que eu não vejo tanto futuro mais. Eu enxergo muito fazendo outra vez um parâmetro com o Corinthians, mas é porque, enfim... O Igor Gomes me lembra muito o Matheus Vital. Quando ele chegou ao Corinthians, era um jogador que eu via muito talento, mas que não conseguia jogar, não conseguia agregar ao time. E eu enxergo muito isso no Igor Gomes de agora, sabe? Ele não consegue fazer o São Paulo ganhar jogos. E eu acho que isso é o mais importante para um jogador que veste a camisa do São Paulo. Ele precisa fazer o time ganhar jogos e o Igor Gomes não faz isso. E aí, Levi, me diz aí o que você achou da partida do São Paulo. O São Paulo corre risco de ser eliminado, passando em segundo lugar, caso pegue um Flamengo, caso pegue um Palmeiras, um River Plate ou um Fluminense, Argentino Júnior, que são primeiros colocados do grupo, estão fazendo boas campanhas. Me diz aí o que você acha, porque no última temporada o São Paulo ganhou 4 jogos do Flamengo, né? Mas é o Flamengo, é uma grande equipe e a gente tem que ver se vai ser boa essa classificação em segundo lugar. O que você acha, Levi? Bom, em relação a esse jogo do São Paulo, podemos dizer que foi um jogo determinante, principalmente para o Racing, onde ele ganhou no Morumbi, assumiu a liderança do grupo, se estabiliza como líder do grupo e faz um jogo coerente. Não quer saber se o São Paulo entrou em campo com o time reserva ou com o time titular, entrou em campo e cumpriu o seu papel. Ponto. Com um gol de um zagueiro, diga-se de passagem. Isso daí serve apenas para a torcida São Paulina levar em conta um tabu que durava praticamente 50 anos. O tricolor nunca havia perdido uma partida de Libertadores no estádio do Morumbi diante de uma equipe argentina, desde sua primeira participação na competição, em 1972. Essa estatística, esse tabu, é tão importante assim na prática? Não. O São Paulo está praticamente classificado, em segundo lugar, mas está classificado. O São Paulo está há quase 10 anos sem ganhar título. Então é de muita valia que o São Paulo ganhe algum título esse ano. E a forma mais prática e rápida é no Campeonato Paulista, onde o São Paulo vem fazendo a melhor campanha do campeonato, onde o São Paulo vem dando show, onde o time do Crespo vem amassando os adversários. Então o São Paulo poupa na Libertadores, onde está bem, e vai competir no Paulista com força máxima. Acredito que isso irá surtir efeito. O São Paulo, digamos que tenha 50% de chance de ganhar do Palmeiras, e o Palmeiras tem 50% de chance de ganhar do São Paulo. Então acredito que a escolha do Crespo nessa questão foi correta. Em relação ao São Paulo se complicar contra um adversário nas oitavas, segunda fase da Libertadores, eu acredito que isso possa acontecer, mas o torcedor são paulino e qualquer time que queira ganhar uma Libertadores não deve escolher adversário.
o adversário que vinha é o adversário que deve enfrentar. Ponto e acabou. Então, acredito que o São Paulo tenha plenas possibilidades de continuar avançando na Libertadores. Acredito que o São Paulo possa até enfrentar certos adversários com favoritismo, ou até a maioria deles, mesmo se classificando em segundo. Então, acredito que a situação do São Paulo hoje, em torno ao futebol em geral, é muito confortável. É extremamente confortável. São Paulo vai disputar uma final contra o Palmeiras, onde tem plena chance de ser campeão e encerrar esse jejum de quase 10 anos e estar classificado na Copa Libertadores da América. Torcedor são paulino não tem que esquentar a cabeça, não tem que ligar, porque até agora o Crespo faz um excelente trabalho. Pode ser questionado que o São Paulo deveria ir com força máxima para garantir o primeiro lugar do grupo e ter uma vida mais fácil ao adiante da Libertadores? Poderia, mas o Crespo faz a decisão correta, na minha opinião, e o São Paulo mesmo assim vai classificado, e quem quer ser campeão enfrenta qualquer adversário. Então é essa minha opinião sobre o jogo do São Paulo e sobre a situação do São Paulo. Em relação ao jogo em si, acredito que com a entrada do Daniel Alves, o São Paulo melhorou um pouco na partida, teve até um gol anulado do Daniel Alves, mas 1-0 reflete o que foi a partida. 0-0, 1-0 para o Racing não foi nada irreal, não. E tá tudo certo para a temporada do Tricolor e para os torcedores tricolores. Antes dessa bola voltar para o Campos, eu vou querer mandar uma pergunta para ele, mas antes de complementar isso que o Levi falou sobre o Daniel Alves, o Daniel Alves é incrível como ele melhorou esse ano. Ele enfiou uma bola pro Shailon que eu achei inacreditável, assim, foi de uma visão de jogo, de uma frieza que eu achei impressionante. Depois o Shailon acabou tocando pro Luciano, ele perdeu o gol, mas enfim. Eu queria levantar uma bola aqui pro Campos, que eu queria saber, se o São Paulo perder essa final pro Palmeiras, depois desse resultado negativo contra o Racing, você acha que a coisa vai ferver lá no Morumbi? Ô, Thiago, você leu minha mente, porque eu ia falar exatamente sobre isso. Porque a Libertadores pro São Paulo, primeira colocação, ficou difícil. Ficou bem difícil, porque o Racing vai enfrentar o Rentistas lá na Argentina. O Rentistas não ganhou um jogo até agora, tem 3 pontos, são 3 empates. E o São Paulo pega o Sporting Cristal no Morumbi e deve vencer. Mas aí teria que contar com uma vitória do Rentistas na Argentina, que eu acho quase impossível. Em relação ao trabalho do Crespo, eu acredito que o Crespo é um grande técnico. Desde que ele começou a ser especulado no São Paulo, eu achei que ele seria um bom técnico. E outra, ele pega um trabalho já em andamento de um Fernando Diniz e melhora esse trabalho. Que já tinha um trabalho pronto ali, o Diniz deixou o time jogando um futebol ofensivo, um time que sabia tocar bola, que tinha algumas jogadas. O Crespo ele veio e melhorou esse trabalho. Ele utilizou, foi muito útil o trabalho do Diniz. Eu acho que seria muito bom o São Paulo ganhar esse título. O São Paulo precisa ganhar esse título para o Crespo ter tranquilidade para o resto da temporada. Porque se o São Paulo perde esse título hoje contra um Palmeiras que realmente, na minha opinião, o Palmeiras é o favorito, porque é o time que está há mais tempo com o técnico, tem um trabalho muito bom, já as ideias de jogo já estão na cabeça dos jogadores, a equipe que joga muito bem é a atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e a atual campeão paulista, mas o São Paulo está muito bem, está embalado. Eu acho que é a chance do São Paulo ser campeão paulista e dar essa tranquilidade para o Crespo conseguir fazer um trabalho duradouro na equipe do Tricolor Paulista. Se perder, eu acho que já vai começar a vir a pressão de estamos há tantos anos sem ganhar um título. Eu acho que isso vai complicar muito o trabalho do Crespo. Então, para o Crespo, para ele conseguir ter um trabalho duradouro no São Paulo, ele tem que vencer esse Campeonato Paulista. Então é isso, rapaziada. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. A gente falou aí bastante sobre São Paulo, sobre Palmeiras, sobre Santos. Felizmente foram 3 derrotas, coisa que a gente não queria comentar aqui, mas acontece. A gente não falou muito do Corinthians nesse episódio, mas vai ser tema em breve, porque tá aí para anunciar um técnico, provavelmente pode ser o grande favorito desse cargo de técnico do Corinthians é o Renato Gaúcho. Então a gente tá ansioso para ver o que o Corinthians vai aprontar e provavelmente no próximo episódio vai ter timão aqui para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se despede aí, rapaziada.
Gente, muito obrigado por terem ouvido a gente mais uma vez. Esse aqui é só o segundo episódio, a gente vai lançar muita coisa ainda pela frente. E é isso, gente, muito obrigado. Dá uma conferida lá na nossa rede social, dá uma moralzinha pra gente, segue a gente lá. Pode deixar comentário sobre o podcast, se você quiser dar algum feedback, alguma coisa, a gente tá ouvindo tudo. Então, galera, muito obrigado e é isso, velho. Muito obrigado, rapaziada, por vocês estar com a gente em mais um episódio do nosso podcast. Logo, logo teremos mais e mais novidades para vocês. Espero que estejam gostando do nosso trabalho. Espero também apresentar coisas novas semanalmente ou mensalmente aí para vocês. Obrigado mais uma vez. Compartilhem esse podcast. Curtam, sigam, envie para os amigos, envie para grupos, façam o que vocês quiserem, só ajuda na nossa divulgação, por favor. E também nos siga nas redes sociais pessoais. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, muito obrigado, gente, por ter ouvido até aqui. Segue a gente na rede social, como todos eles falaram. Logo mais, provavelmente, a gente vai lançar a própria rede social do Virada para vocês poderem comentar lá mais e ter um conteúdo interessante para vocês. Então é isso, muito obrigado. Até a próxima.